Juiz de direito, no munus judicante ou no exercício da profissão, será que só manda prender culpados? Será que o Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, só prendeu culpados? Veja a vinheta e acompanhe meus comentários do início ao fim. É isso aí, gente, caro amigo, cara amiga, mais uma vez aqui para esses meus comentários a respeito de assuntos de interesses de cada um de vocês. E primeiramente pediria que inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este meu trabalho e o meu canal. E deixe seus comentários e sugestões aí embaixo. Pois bem, na verdade, minha gente, todas as pessoas, né, tem seus defeitos. Umas têm mais, outras têm menos, mas não existe pessoa nenhuma neste mundo que venha a ser perfeita. Principalmente aquela pessoa que, imbuída com a responsabilidade de julgar outras pessoas, essas, sim, certamente são as mais imperfeitas que podem existir no seio da humanidade, porque a pretexto de julgar uma pessoa que ele reputa culpada, pode estar condenando um inocente ou mandando prender um inocente, como costumeiramente ocorre em qualquer parte do judiciário e principalmente no judiciário brasileiro, que frequentemente é instrumentalizado para se obter fins indevidos. E isso acontece ou vem acontecendo muito, e isso aconteceu com mais intensidade justamente nessa denominada Operação Lava Jato, em que teve à frente o juiz parcial Sérgio Moro, que atualmente é candidato a presidente da República pelo Podemos, e esse partido também esteve envolvido na denominada Operação Lava Jato. Então, minha gente, qual é a moral que tem esse juiz para dizer que tem uma conduta limpa, ilibada e ética, principalmente no exercício da função de julgador, na função de juiz? Veja aí a reportagem publicada pelo DCM de uma entrevista que ele concedeu ao podcast Flau do Monark recentemente. Veja aí a leitura dessa matéria. Bem, gente, vou ler aqui uma reportagem do Diário do Centro do Mundo, DCM, sobre a entrevista concedida no podcast Flau de Monark. Vejam bem
o que diz o Diário do Centro do Mundo. Moro mentiu no FLAU ao dizer que Lava Jato não prendeu inocentes. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos, deu entrevista ao Flow Podcast e disse que a Operação Lava Jato não prendeu inocentes. Me diz aí um cara inocente que foi preso na Lava Jato, disse. A checagem do portal UOL aponta o contrário. E há o caso do processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele foi declarado suspeito. Moro mentiu. Pelo menos 2 pessoas foram alvos de mandados de prisão preventiva ordenados por Moro na Lava Jato e depois foram absolvidos. Matheus Coutinho de Sá, ex-diretor da construtora OAS, ficou preso preventivamente de novembro de 2014 a abril de 2015. Ao deixar a cadeia, cumpriu prisão domiciliar. Em agosto de 2015, Coutinho foi condenado em primeira instância por Moro a 11 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No mês de novembro de 2016, o TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, absolveu o diretor da OAS. Adarico Negromonte Filho, irmão do ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, teve a prisão preventiva decretada por Moro em novembro de 2014. Se entregou 11 dias depois à ordem de prisão e ficou 4 dias na cadeia. A detenção preventiva foi revogada pelo próprio Moro, que depois o absolveu nos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A absolvição foi mantida pelo TRF-4. Além destes casos, há pessoas que foram presas durante a Lava Jato e não foram absolvidas pela Justiça, mas tiveram condenações anuladas por questões processuais, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo sem a absolvição nos tribunais, a anulação das sentenças faz com que o ex-presidente também possa ser considerado inocente. Então a Lava Jato prendeu inocentes. Sim, é essa a realidade e é essa a jogada de Sérgio Moro ao mentir e tentar enganar mais uma vez, como tantos já fizeram, a população brasileira, querendo se passar por um juiz ou ex-juiz sério e honrado e que agiu dentro da legalidade, quando, a bem da verdade, não foi isso que aconteceu. Veja aí, logo depois, os meus comentários. Que ninguém se iluda, caro amigo, cara amiga, porque Sérgio Moro é só mais um candidato caricato no meio desse rol de candidatos que, a bem da verdade, todos eles têm rabo de palha, uns têm mais, outros têm menos, mas na política, mostre-me aí um sequer que não tenha, mesmo que seja um rabinho de palha
prestes a pegar fogo. Vejam bem se isso é vero, é verdadeiro ou não é. Então Sérgio Moro, depois de ser juiz da Lava Jato, manipular como manipulou, de acordo com o que foi levado ao conhecimento de toda a população brasileira e do mundo pela Vaza Jato, que ao invés da Operação Lava Jato ter buscado fazer justiça, se transformou também num instrumento de corrupção, liderado justamente pelo Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol e seus asseclas. Então, o que é realmente se fazer justiça? E com isso, com o poder concentrado nas mãos desse ex-juiz desqualificado, ele chegou a prender pessoas inocentes, sim, até mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve todos os seus processos e condenações anuladas pelo STF. O juiz Sérgio Moro foi considerado parcial também pela Suprema Corte. Então, como é que ele pode aparecer hoje como candidato a presidente da República, querendo ser o pedestal da moralidade, quando na realidade ele não foi nada disso, não passou de um corrupto, de uma pessoa que ajudou intensamente na eleição de Jair Messias Bolsonaro? Então, qual a moral que ele tem, qual a verdade que ele tem para mostrar à população brasileira como um elo novo na política nacional, quando na realidade ele não passa de uma farsa, talvez uma fake news, tão pior do que foi Jair Messias Bolsonaro, só que Bolsonaro o povo já conhecia, muita gente já conhecia, porque foi 28 anos deputado federal e sequer apresentou um projeto de lei servível para a população brasileira. Então todo mundo sabia quem era Bolsonaro, todo mundo sabe quem é Sérgio Moro, só os idiotas, os imbecis e os bolsomínios frustrados para ainda acreditarem em Sérgio Moro como um Nando Moura, um Mamãe Falei, um Kim Kataguiri e a Reca do MBL, só esse pessoal para acreditar nesse ex-juiz picareta, fanfarrão e farsante, e que, na realidade, em cada entrevista que concede, só demonstra que realmente não conhece absolutamente nada dos problemas brasileiros. Então, como indivíduo sem ter o mínimo de conhecimento, quer se tornar o presidente de uma nação do tamanho do Brasil e com os problemas que se tem que enfrentar a partir de 2023. Ele deveria se recolher à sua insignificância e desistir dessa patética, dessa caricata candidatura à presidência da República. Deveria se recolher à sua insignificância de um ex-juiz parcial que vai passar para o lixo da história por tudo isso que ele representou nessa Operação Lava Jato, que foi finalmente desmascarada pela Vaza Jato. E como é que ele não prendeu inocentes? Pela reportagem, ele prendeu 2 reconhecidamente, e aqueles 13 agricultores que ele prendeu
em 2013 no Paraná, que também ficaram presos. Muitas dessas famílias até hoje vivem traumatizadas, aqueles que não morreram, e essas famílias ficaram marcadas para sempre com uma prisão ilegal decretada pelo juiz Sérgio Moro em final de 2013. 13 agricultores do Paraná foram presos e inocentados em 2016, mas amargaram ainda vários dias de prisão. Então, que juiz é esse? E assim acontece em muitos recônditos deste país, na justiça brasileira, que também pratica muitas indecências, muitas injustiças, quando manda prender pessoas que poderiam responder em liberdade e às vezes cumprem uma prisão muito maior, muito mais penosa do que a condenação que vem no final ou até vindo a ser absolvido. Então, minha gente, tem muita gente também responsável trabalhando no ofício de juiz, que é um cargo em que realmente a pessoa tem que agir com muita decência, com muita lisura, dentro da legalidade, e também buscar ver cada caso e agir também com humanidade, a não ser que o caso seja escabroso, não porque a mídia construiu aquele caso, porque tem muita gente, tem muito juiz que condena, né? Condena pelos cotovelos, condena por aquilo que a mídia jogou, mesmo que o indivíduo seja inocente, mas condenam por condenar. É assim que acontece e é assim que esse lixo, que esse canalha de juiz Sérgio Moro foi na realidade. Então, ele não tem moral nenhuma para ser candidato a coisíssima nenhuma. E por que responsabilizar somente o PT por qualquer coisa ou por qualquer mal feito que ocorreu neste país, quando o PT governou juntamente com um rol de quase 30 partidos? O PT foi escolhido para ser justamente o principal a ser satanizado, demonizado, quando na realidade neste país ninguém governa sozinho, partido algum governa sozinho. Então, que abram os olhos essas pessoas desinformadas para ver que o PT, na realidade, não governou sozinho. Lula não governou sozinho. Erros houveram, é claro. Quem é que não erra? Mas erro maior foi o cometido por esse ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, esse ex-juiz parcial, Sérgio Moro, que antes de ser candidato a presidente da República, ele e Deltan deveriam estar mesmo era na cadeia, vendo o sol nascer quadrado, porque é isso que eles merecem, além de não ter o mínimo de conhecimento para a respeito de nada deste país. Então, caro amigo, cara amiga, era isso que tinha a dizer, e não deixe de se inscrever aí no meu canal, deixar o gostei e compartilhar com um amigo, com uma amiga. Não deixe de ler meu livro Catador de Ilusões e também o livro Enquanto Deus Dormia, um excelente romance para você se deleitar numa história fantástica do mundo da criatividade literária. Até amanhã com mais meus comentários e um terno beijo no coração.